Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridas irmãs. É com muita alegria e gratidão a Deus que estamos mais uma vez aqui para juntos meditarmos na palavra. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, né? Esse estudo tão precioso, tão maravilhoso. E hoje, Deus colocou em meu coração nós meditarmos sobre o Natal de Jesus Cristo. Queridos, nós sabemos da importância, né, da obra que o Espírito Santo fez na concepção de Maria. Maria engravidou pelo agir, pelo operar, pela obra do Espírito Santo. Na semana passada, esse tema entrou no meu coração, na verdade, desde a semana passada. Que na semana passada, acho que foi na quinta-feira, eu acordei e veio no meu pensamento assim, o Natal e a Páscoa. O Natal e a Páscoa. E amados, o Natal, por que nós comemoramos o Natal? Por causa da Páscoa. E por que nós celebramos a Páscoa? Por causa do Natal. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria por que comemorar o aniversário dele. Por mais que você ame uma pessoa, no aniversário, se essa pessoa já faleceu, já partiu, no aniversário dela a gente não faz festa, a gente não celebra, porque aquela pessoa está ausente, né? E nós comemoramos o Natal justamente porque Jesus venceu a morte. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. É como fala lá no Evangelho de João, no capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Amados, o Verbo, Jesus, o eterno, se fez carne, se fez homem, para cumprir uma missão de amor, uma missão de redenção, de libertação, de salvação. Jesus faria, né? Há quantos anos Jesus nasceu, né? O Jesus homem, porque na verdade ele é eterno, né? Não teve início e não terá fim. Os estudiosos entendem que há uma defasagem em cerca de 6 anos do nascimento de Jesus, que a data correta seria aproximadamente 2031. Mas não importa se há uma defasagem ou não, porque até ajustar o calendário, né? Mas o importante é que Jesus veio, que Jesus venceu a morte, que Jesus está vivo e ele voltará com poder e grande glória para buscar a igreja. Amados, o nosso texto-aula se encontra lá no Evangelho de Mateus. Por enquanto vamos ler apenas um versículo, no capítulo 1, versículo 18. Mas antes até de lermos o texto, eu quero fazer 3 pedidos aos irmãos, pedidos de oração. Peço que os irmãos continuem orando por este canal, para que através dele vidas sejam tocadas e alcançadas. Peço que os irmãos orem por Nara, uma irmã nossa em Cristo, que está enfrentando um câncer no pulmão. Ela está com febre, ela precisa fazer o tratamento da quimioterapia, a febre precisa ser controlada. Que Deus opere o milagre na vida de Nara e que Deus opere o milagre também na vida de Sebastiana, que também está enfrentando um câncer no reto. Amados, nós sabemos como é preciosa a nossa saúde, né? Eu peço a Deus que te dê saúde no corpo, na alma e no espírito. Oremos pelos enfermos, porque nós não temos dúvida que isso está no coração de Deus. Deus tem poder até para ressuscitar mortos. Basta Ele dar um comando e as pessoas receberão esse milagre, esse poder curador de Deus. Então, sem demora, vamos lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Oremos. Senhor, te dou graças por esta palavra, que o teu Espírito Santo, que na verdade foi o agente na concepção de Maria, venha ministrar ao nosso entendimento a tua palavra. Quantos natais já passamos, mas Senhor, que seja um crescente o nosso quebrantamento, a nossa gratidão, a nossa adoração por Jesus ter vindo para cumprir esta missão redentora, libertadora. Fala conosco, Senhor,
é a minha oração em nome de Jesus. Amado, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, meu irmão. Nos ajude em oração, minha irmã, e também nos ajude na divulgação da palavra de Deus através deste canal. Qual o cenário histórico da época quando Jesus nasceu? Queridos, na época em que Jesus nasceu, em torno de 2031 anos atrás, né? Aí, a 2025, vamos ficar com essa margem. Israel estava sob o domínio do governo romano, que oprimia seus cidadãos com impostos pesados. Havia grande pobreza entre eles, e eles eram duros, cruéis, perversos, e aplicavam a lei marcial. A lei marcial é um mecanismo que suspende as leis civis para aplicar leis militares. E apesar dos séculos que o povo vinha passando de opressão, eles tinham, o sofrimento que eles vinham passando ao longo dos anos, né? Eles tinham uma esperança viva no coração. Eles tinham a esperança da promessa de Deus, que enviaria o Messias, que enviaria o libertador, e que esse libertador seria da família real de Davi, ele seria da descendência de Davi, e esse libertador iria estabelecer um governo prometido por Deus. Lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, um texto em que fala dessa promessa, inclusive fala de onde, em que lugar Jesus nasceria, que é em Belém. O texto nos fala assim, ó, Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata. Um parênteses aqui, ó, Belém significa casa do pão. O rei Davi também nasceu em Belém. Jesus foi da linhagem de Davi por parte de José. E queridos, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então vamos retomar aqui o texto. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairão o que governará em Israel, de ti sairão o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, amados, veja bem, centenas de anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Miqueias, usado pelo Espírito Santo, profetizou que na pequena cidade de Belém, na Judéia, inclusive cidade onde também, como eu já disse, nasceu o rei Davi, que fica a mais ou menos 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, nasceria quem? Nasceria o Messias. Messias em grego é Cristo, e o significado desta palavra é ungido. Então, o Messias, o Cristo é ungido, Cristo é o ungido de Deus. Naquela época, queridos, o governo imperial romano, cujo imperador era César Augusto, com o objetivo de aumentar os impostos, ele decretou um censo, a contagem, né, do povo. E José, como ele era da linhagem de Davi, ele era descendente, né, sua família descendia da linhagem de Davi, ele deveria ir a Belém, que era o seu local de registro. E o que aconteceu? Maria já estava grávida, bem perto de dar à luz, e José teve que fazer essa longa viagem, né? 8 quilômetros hoje é pouca coisa, mas naquela época, montado em um jumento, com uma mulher grávida, se tornava uma longa distância. E muita gente estava indo para Belém para fazer o seu registro, o seu recadastramento. E nós sabemos, né, que ao chegar ali, eles não encontraram um lugar na hospedaria. Eu me lembro de um experimento que um casal de atores fez, em que ela colocou assim uma roupa bem humilde, ele também com uma roupa humilde, e ela colocou ali aquela barriga, né, como se estivesse grávida, e ela foi em vários lugares, eles foram, né, o casal foi em vários lugares. Começaram por uma casa e uma mansão, né, lugar de
uma família rica. Ali, quando eles interfonaram, o próprio segurança, né, já despachou eles. Não. Mas, por favor, fala ali com o patrão, né, ou a patroa, que nós precisamos de ajuda. Minha esposa está para dar à luz. E eles despacharam, olha, ela não quer nem atender você. Vão para vocês ir embora, segue o caminho de vocês. Depois eles foram buscar na classe média, né? Começaram ali na classe, né, mais abastada, mais rica. Depois foram para a classe média. Ali também eles foram rejeitados, queridos. Foram rejeitados. Olha, não, nós já temos nossos problemas. E uma mulher grávida, um bebê aqui, e nem pensar. Não. Aí eles foram para uma comunidade. E ali naquela comunidade, amados, pessoas tão carentes, eles foram em tantas casas. Mas olha, nós não temos nem pra gente, vamos ter para vocês? Olha, não, só se você quiser ficar ali, olha, tem ali, perto ali onde dormem aqueles cachorros, fica ali naquela casa ali próxima, nós não temos aqui como cuidar de vocês não. A gente não tem nem pra gente. E queridos, a gente fica imaginando aquela cena de José e Maria, ela já assim, com a gestação tão avançada, aquela barriga já tão, né, aparente, já próxima de dar à luz, mas nenhuma hospedaria se sensibilizou para dar um espaço para aquele casal pousar. Ah, amados, assim como eles improvisaram um berço para Jesus, né? Jesus foi colocado numa manjedoura, que é o local onde se colocava o quê? A comida, né? Para os animais. Que nós possamos, em nosso coração, ter esse abrigo para Jesus. Jesus quer habitar no nosso coração. Seja o nosso coração a habitação do Cristo vivo. Desse Cristo que enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós. E chegará o dia, queridos, que nós o veremos face a face. Olha que maravilha. Que nesse Natal nós possamos dar a mais bela adoração ao Senhor. E não apenas nesse dia, eu sei que é um dia simbólico, né? Muita gente fala, nasceu no dia 25, não se sabe. É verdade, mas é uma data que vale a pena nós celebrarmos. Reunirmos a família em adoração ao nosso Deus, fazer uma oração, ler uma leitura do texto bíblico e, principalmente, exalar o amor de Deus. Que o mundo venha conhecer Deus através de nós, da igreja. A igreja que é o corpo de Jesus. E, queridos, Jesus é o cumprimento, né? Jesus é o cumprimento de todas as profecias a seu respeito no Antigo Testamento. A humanidade nunca seria capaz de alcançar a própria salvação. Somente através de Jesus nós temos a salvação. E Deus interviu na história da humanidade, com perdão e salvação. Aleluia! Através do quê? Através do seu Filho unigênito, que se tornou primogênito. Em Cristo nós também somos o quê? Filhos de Deus. E isso é maravilhoso. Vamos, queridos, rapidamente abordar alguns fatos, assim, relevantes, né? Maravilhosos, a respeito do nascimento de Jesus. Eu gostaria de ir lá em Lucas, no capítulo 1, o anjo apareceu para Maria, o anjo Gabriel, para dar essa notícia gloriosa. Então, lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 31, o anjo fala assim, eu não vou ler todo o texto, você pode ler todo o texto, que é belíssimo. Leia, medita, peça ao Espírito Santo para descortinar na sua mente, no seu coração, esse ensino, né? Essa maravilha de Deus. Porque às vezes, assim, quantos natais já passamos, né? Dependendo da sua idade, você já passou tantos, né? 50, 60, 40, 20, não sei quantos, né? Ou menos, mas que a cada Natal a nossa gratidão, o nosso quebrantamento, a nossa adoração ao Senhor possa aumentar. Que nós tenhamos assim essa alegria de festejar o Natal e outra coisa, não somente nessa data aí simbólica, né, o 25 de dezembro, não sabemos ao certo a data, mas que cada dia nós possamos celebrar o Natal e cada dia nós possamos celebrar também o quê? A Páscoa, porque Jesus veio justamente para, no auge, né, da sua juventude, um rapaz com 33 anos e meio, está no auge do seu vigor,
do seu esplendor físico, né? Mas ali ele dá a sua vida no madeiro por nós. Glórias ao Senhor por isso. Aqui, queridos, em Lucas, no capítulo 1, 31, versículo 31, diz assim, ó: eis que conceberás, o anjo Gabriel apareceu a Maria, né? E darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amados, nós lemos em Mateus 1,18, o nascimento de Jesus. Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Já em Lucas, nós vemos um outro detalhe a respeito do nascimento de Jesus, que o anjo Gabriel apareceu a Maria para dar a ela o que? Essa boa nova. É importante nós lembrarmos que na lei judaica, o noivado equivalia ao casamento, tanto que se houvesse o rompimento do noivado, tinha que ter um divórcio, que era algo muito sério. Mas a Bíblia é clara em nos dizer que eles não tinham coabitado, ou seja, Maria nunca teve relação sexual com José, nem com qualquer outro homem. Maria era virgem. A concepção de Maria foi uma obra do Espírito Santo. Queridos, Jesus, através do poder do Espírito Santo, ele entrou no ventre de Maria, sem qualquer participação masculina. Eu já vi pessoas até escarnecendo disso, amados. É muito triste. Aliás, é muito triste a gente observar que piadas, programas, peças de teatro, não estou generalizando, eu sei que não são todas, mas acontece isso, escárnio sobre o nome de Jesus. Desfile de escola de samba, quanto escárnio, né? Quanta zombaria a respeito da obra vicária, amados, é algo tão glorioso. Inclusive a Bíblia diz que haverá o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma coisa de tremenda seriedade. É uma coisa que nós devemos valorizar a cada instante do nosso viver. Esse amor de Deus ao ponto de suportar tamanha humilhação, porque o eterno, né? Ele se fez homem, se fez carne por nós. Ele entrou ali no ventre de Maria, e a gente pensa assim, meu Deus, como é que pode um Deus que criou os céus, a terra e tudo que existe, o Todo-Poderoso, o Deus que mantém todo o sistema do universo, né? A grandeza, né? Eu estava vendo outro dia, a terra, o sol comporta no seu tamanho 1.300.000 terras. Olha como é que a terra é pequenininha em relação ao sol, em relação à grandeza. Olha a grandeza desse Deus, o poderio desse Deus. E a gente imagina que esse Deus se fez um bebê. Então ele nasceu, né? E mamou, chorou, usou fraldas, engatinhou, os dentinhos nasceram. Todo o processo que um ser humano normal passa, Jesus passou. Só nunca pecou. Ele é o Deus santo, santo, santo. Nunca pecou. Mas ele passou, ele sabe todo o processo da nossa vida. Ele, aliás, a Bíblia fala que ele sabe o que é padecer, homem de dores. Amado, Jesus se identificou conosco na sua humanidade e se deu para o nosso resgate. O anjo Gabriel apareceu a Maria e ela se submeteu. A gente fica imaginando que jovem especial, quebrantada. Maria poderia ter tantos argumentos, mas eu sou virgem, olha, eu estou prometida a José, eu sou noiva, o que as pessoas vão dizer? Não, ela falou que se cumpre em mim a vontade. Por isso, Deus a fez bendita entre as mulheres. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que maravilha, amados! O anjo apareceu a Maria.
E o anjo, queridos, também apareceu a José em sonho. Em sonho, o anjo apareceu a José. Porque, amados, José sabia que não tinha culpa, que não participou da gravidez de Maria. José não sabia o que estava acontecendo. Imagine como é que ficou a mente de José. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 1. E ele também sabia que ela era uma jovem pura, era uma jovem temente ao Senhor. Eu fico imaginando assim, na mente de José, ele não sabia o que estava acontecendo. O que está acontecendo? O fato é que eu estou vendo ela grávida. Ela está grávida. Ela disse que não teve nenhuma experiência com nenhum homem, que é obra do Espírito Santo, mas a mente dele, né? Não é uma experiência fácil. Aliás, amados, para o nascimento de Jesus, Deus, ele projetou todo o cenário. Maria foi escolhida, José foi escolhido. E lembre que você também foi escolhido. Você foi escolhido para ter Cristo na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua existência, para servi-lo, para adorá-lo, para ter um relacionamento com o Senhor. E a palavra de Deus diz assim, em Mateus, no capítulo 1, vamos ler, queridos, vamos avançar um pouquinho, vamos do 19 até o 25. A palavra de Deus diz assim, mas José, seu esposo, sendo justo, nós já vimos que ele era o esposo, na verdade, ele era noivo, equivalia a casamento, era um compromisso que não poderia ser rompido assim de qualquer maneira. E a palavra de Deus diz assim, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha só, amados. Olha, a Bíblia diz que ele era um homem justo. Olha que coisa linda, né? Sendo justo. A gente vê hoje o que acontece. Às vezes um namoro interrompido, o homem mata a mulher, bate na mulher. Acontece também o inverso, da mulher envenenar o marido, matar o marido, tem de tudo, né, irmãos? É lamentável. Aliás, é melhor romper um namoro do que ter um casamento desastroso. Atenta aos sinais. E você que deseja se casar, ore ao Senhor, porque Deus tem o melhor para você. Assim como Deus, né? Foi Deus quem uniu o homem que iria apoiar Maria, o homem que se tornaria o pai terreno de Jesus. Assim Deus escolhe aquele varão para você ou aquela varoa para você. E você que é casado, que Deus abençoe teu lar, tua casa. Valorize muito o seu cônjuge, que Deus quer fazer cada vez mais o que vocês unidos na presença dele, para o louvor dele, para a glória dele. Então, voltando aqui ao texto, queridos. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, ele estava pensando, né? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, ele era da linhagem de Davi, já falamos isso, né? Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha que coisa linda, amados. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, ou seja, ele recebeu Maria para cuidar dela, para cuidar da sua gestação. Contudo, olha só, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então a Bíblia é clara. Olha, ele a recebeu como esposa, ele a acolheu, ele cuidou dela. Nós vemos, né, falamos aqui que houve o censo, ele colocou ela num jumentinho, foram lá para Belém para fazer o recadastramento, e ele não a conheceu,
até que ela teve Jesus Cristo, né? Até que Jesus nasceu. Então nós sabemos que depois do nascimento de Jesus, eles viveram como a bênção do matrimônio, porque o matrimônio em Cristo é uma verdadeira bênção, né, irmãos? Então José, ele sabia que não tinha culpa na gravidez, como já dissemos, ele estava inquieto, a Bíblia diz que ele estava pensando, né? Ele ponderava sobre que atitude ele não queria infamar, porque se ele a infamasse, se ele a denunciasse, ela poderia ser até morta, apedrejada. Ele queria fazer a coisa de forma secreta. Olha que homem íntegro, né? Que homem justo, que coração, como é que Deus preparou os corações desse casal que cuidaria de Jesus, que cuidaria do próprio Deus, do eterno, né? Amados, é uma coisa assim que a nossa mente, eu fico assim maravilhada com isso, é muito lindo. Então o anjo falou com Maria, o anjo falou com José em sonho, inclusive foi em sonho. Ele poderia tem pessoas que Deus está falando, a Bíblia está falando, tem sonhos que realmente, cuidado com os sonhos, que o sonho pode ser só um sonho humano, pode ter até uma ingerência contrária, mas pode ser um sonho de Deus. A Bíblia fala que os jovens teriam visões, que o Senhor daria sonhos proféticos, né? Então José foi sensível àquele sonho, aquele anjo que apareceu, e a Bíblia diz que o que ele fez? Que ele fora, tudo aquilo que foi dito pelo Senhor, que ele guardou em seu coração, que ele recebeu em seu coração. E ele, a partir de então, contudo, ele não a conheceu, mas, eu quero ler aqui o versículo 24, despertado José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e acolheu Maria para cuidar dela. Que coisa linda, né, amados? Amados, a Bíblia fala lá no capítulo 2, olha só, onde fala da visita dos reis magos. Eu quero fazer um comentáriozinho rápido sobre Herodes, porque quando Herodes soube que Jesus nasceria, que Jesus era o prometido de Deus, o Messias, ele temeu perder o trono para Jesus. E a palavra de Deus diz assim no capítulo 2, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava ele onde o Cristo haveria de nascer. Amados, é impressionante assim como é que o inferno se levanta quando se fala em Jesus. Olha, nos tempos de Herodes, ele também era conhecido, a Bíblia fala, nos tempos de Herodes, ele também era conhecido como Herodes o Grande. E, queridos, a história dele ficou marcada por ser perverso e sanguinário. Inclusive, ele tratava o povo com muito ódio. Ele não pensava duas vezes em matar alguém que ele tivesse algum desagrado. Ele mandou matar os meninos recém-nascidos. Quando ele soube dessa notícia dada pelos magos, né, ou sábios, sobre o Cristo, o rei do povo de Israel, ele ficou tão inseguro, houve tanto ódio no seu coração que ele mandou matar todos os meninos. Lembra, queridos, que também na época do nascimento de Moisés foi mandado matar todos os meninos? A gente vê assim, né, a ingerência do inferno, querendo destruir o plano de Deus. Mas, amados, quem pode ser contra o Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? O que Deus tem para a nossa vida, as suas promessas, ninguém pode impedir. Amados, através de Jesus nós somos mais do que vencedores. Herodes o Grande, ele mandou matar, amados, os próprios filhos. Eu vi uma história em que ele mandou matar, das esposas que ele tinha uma predileta, mas até essa predileta
devido a uma situação X, que não vamos comentar agora, o tempo não permite, ele mandou matar também. Quando ele soube do nascimento de Jesus, ele fez de tudo para poder matá-lo. Sua loucura foi tão grande, seu desajuste. Infelizmente, amados, a gente vê, até nos dias atuais, pessoas em cargos de liderança com muitos desajustes, com muita loucura, com muita falta de temor a Deus, sem princípios, sem empatia com o povo, sem misericórdia do povo, com tanta corrupção, com tanta propina, tem líderes que ele se sente assim um semideus, ele quer ser adorado. Aliás, a história está repleta de situações assim, né? Nós sabemos que, inclusive, nas cartas ali, nas 7 cartas em Apocalipse, fala, né, a gente estudando as cartas, de que os governantes tinham locais para serem adorados como deuses. Olha só, como se fosse Deus. Então, a sua loucura foi tão grande que ele ordenou a morte dos anciãos do povo quando ele morresse, porque ele sabia que ele era tão odiado pelo povo, que ele falou assim, ó, quando eu morrer, eu quero que matem pessoas para que haja choro. Ainda que não esteja chorando por ele, ele queria que o povo estivesse chorando. Olha a loucura dele. A loucura dele que mandou matar até a esposa, que ele era a predileta, e seus 2 filhos também. 2 filhos dele ele mandou matar. Então, amados, quando nós vimos aqui que os magos, né, vieram para visitar o recém-nascido, para visitar Jesus. É provável que nessa época Jesus já tivesse 2 aninhos. Olha que coisa linda. 2 anos, já devia estar andando, né? Com os dentinhos. Que maravilha. 2 anos. Eles vieram do Oriente para visitar e adorar o Rei dos Judeus. E, amados, uma coisa interessante, eles não eram israelitas, eles vieram de longe para adorar. Eles foram guiados por Deus através de uma estrela. Assim vemos, queridos, que a salvação agraciada por Jesus tem alcance muito além das fronteiras do povo judeu. Deus começou uma obra ali no povo judeu, mas a salvação é para todos. Todos povos, raças, tribos e etnias. A graça salvadora de Jesus é para todos. O milagre de Deus em Cristo exala sentimentos de amor, beleza, respeito e admiração. Assim como eles vieram de tão longe para adorar, amados, nós não precisamos ir em lugar longe para adorar o Senhor. Onde você está, que você adore ao Senhor. Que o nosso coração seja essa manjedoura. Que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. E uma oração maravilhosa: Senhor, me ensina a te amar. Senhor, me faz te conhecer. Me faz te bem dizer. Guarda minha mente, guarda o meu coração. Que eu possa realmente, Senhor, viver a cada dia da minha existência essa beleza do Natal. Louvado seja Deus. Adoremos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha um Natal, amados, o mais belo, o mais lindo que você já teve em toda a sua existência. E lembre que no aniversário, Ele é o presente. E com Jesus, Ele nos concede força, Ele nos concede graça, Ele nos concede renovo, que Ele te prospere, que Ele te dê saúde, que Ele te dê alegria, que nós possamos servir melhor ao Senhor, que nós possamos prestar cultos melhores ao Senhor, que Jesus esteja no centro da nossa existência. A gente tem falado que perigo é vida sem Deus, religião sem Jesus Cristo e culto sem o Espírito Santo. Que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo. Aleluia. E para a gente terminar, amados, é que a hora vai tão rápido, mas esse assunto não se esgota, é inesgotável, a beleza, a profundidade da palavra de Deus. Mas me veio ao coração um videozinho que eu vi há muito tempo, onde era um menino humilde que ele nunca tinha ido no shopping. E era justamente a época do Natal. E a tia dele, ou uma parente, né, falou para ele: olha, você nunca foi no shopping. Ele era do interior, um menino bem humilde, mas ele era um menino cristão. E ela falou: eu vou te levar no shopping para ver o Natal. E ele ficou muito animado. Vou no shopping, né? E, amados, chegando no shopping, ele viu uma árvore de Natal tão linda, cheia de presentes, cheia de luzes. Depois ele viu que aquele banco muito bonito, ali sentado aquele homem, né, barbudo, aquela roupa vermelha, esse é o Papai Noel. E ele tá vendo, ele nunca tinha visto, né,
agora vamos ver as renas, olha, agora vamos comprar presentes, vamos comprar panetones. E o menino ficou olhando aquilo tudo assim, né, sem entender. Aí ele vira para a tia, né, ou para aquela parente, eu não me lembro exatamente se era tia, e ele fala: mas onde está Jesus? Eu pensei que fosse ver Jesus. Onde está Jesus? Ele com lágrimas, falando para onde está Jesus? Então, amados, fica para nós aqui essa mensagem, né? Natal é Jesus. Vamos falar de Jesus. Vamos falar do amor de Deus. Vamos celebrar o verdadeiro Natal em adoração, em gratidão, porque Jesus se fez carne, Jesus nasceu e Ele nasce em nós. A partir do momento que eu abro o meu coração e como uma manjedoura, eu acolho esse amor, essa graça, essa misericórdia. O Natal feliz para todos vocês. Nós faremos um pequeno recesso na escola bíblica, retornaremos em janeiro, se assim o bom Deus nos permitir. Ore por nós, estaremos orando por vocês. Um Natal abençoado para você e toda a sua casa. Um Feliz Natal com Cristo. Aliás, o Feliz Natal, o verdadeiro Natal, é Cristo, o ungido de Deus. Fiquem na paz do Senhor.